Fala, gurizadinha, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre volatilidade do mercado. A gente teve essa semana aí uma enxurrada, né, de notícias e eventos acontecendo que trouxeram uma movimentação para o mercado. Mas o que que isso afeta nossas operações? O que que isso afeta para nós traders? O que que muda no mercado com mais volatilidade ou com menor volatilidade, com divulgação de dados, com esses eventos acontecendo? Bom, essa semana, só para a gente se posicionar um pouco aqui, essa semana a gente teve, além da eleição nos Estados Unidos, né, o Trump sendo eleito aí presidente dos Estados Unidos, a gente teve decisão das taxas de juros, tanto americana como as taxas de juros brasileiras, né? Redução lá, aumento aqui e a eleição do Trump. Isso só por conta destes eventos trazem aí já grandes movimentações nos preços. Mas para nós traders, o que que de fato isso interfere? O que que isso muda no nosso dia a dia, no nosso operacional? Primeiro a gente tem que determinar o que é volatilidade, porque às vezes eu vejo as pessoas um pouco confusas ou confundirem o que é volatilidade. Para isso eu preciso explicar dois conceitos: o conceito de volatilidade de fato e amplitude. Bom, volatilidade é movimentação do preço. O preço sobe, cai, desce, sobe e fica nesse zigue-zague. Ele pode até fazer zigue-zagues ascendentes, mas zigue-zagues grandes. A gente diz que o mercado está com volatilidade. Se ele faz movimentos muito grandes em relação ao movimento diário, também a gente pode considerar que existe uma volatilidade ali. E o que é a amplitude? A amplitude é o tamanho destes movimentos, né? São movimentos grandes ou pequenos, isso é a amplitude. E sim, de fato, estes eventos trouxeram volatilidade para o mercado, movimentações de preço, porém não trouxeram grandes amplitudes. Por quê? Mesmo com estes eventos bastante relevantes, né, a eleição do presidente dos Estados Unidos, né, a maior economia mundial, decisão de taxa de juros lá fora, decisão de taxa de juros aqui, a nossa bolsa não mexeu tanto assim. Então, de fato, a gente teve dias ali com um pouco mais de volatilidade. O mercado abriu, principalmente no dia da eleição do Trump, caindo bastante, depois subiu bastante. E outros dias mais direcionais, com altas relevantes ou com quedas relevantes. Mas, em termos de amplitude, não foi nada muito diferente do que o mercado já vem fazendo. E como é que eu digo isso? Como é que eu afirmo isso? Bom, eu tenho dois indicadores próprios que mostram a amplitude do mercado. Eu acompanho muito e sigo a amplitude muito de perto porque isso faz muita diferença na hora de operar, de fato. E eu quero mostrar rapidamente isso aqui para vocês, para depois eu de fato explicar qual é a grande diferença de mercados voláteis e mercados de amplitude para nós traders. Bom, aí na tela vocês estão vendo um gráfico de amplitude do mercado. Isso está em percentuais, tá? Então, toda vez que tiver uma barra verde, ou né, um espaço verde, a gente tem altas ou baixas ou quedas, movimentos de 3%, tá? Mas aqui, importante que esse indicador é um indicador próprio, um indicador meu, que eu criei. Ele não leva em consideração o gap. Então, pode ser que tenha algum dia ali que a bolsa tenha subido, por exemplo, mais de 3%, porém abriu com gap. E depois do gap só subiu 2%, por exemplo. Então, ele vai determinar aqui que houve 2% em movimentação. Por quê? Porque não me importa gap. Eu só quero saber a quantidade de preço negociada de fato, que foi de fato negociado, que é o que me importa, para que eu possa realizar as minhas operações. Então aqui está um conceito mais amplo, né? E se eu vou aumentando aqui, ó, vocês vão observar que a incidência de barras verdes vai reduzindo e vai aumentando a incidência de barras vermelhas. Barras vermelhas têm menos de 1% de amplitude. E a gente pode observar, ó, que nos últimos meses a concentração de barras vermelhas aumentou consideravelmente, ó. Mesmo quando eu dou um zoom out aqui, a gente não vê em nenhum momento desde 2005 uma concentração tão grande de barras vermelhas e nenhuma
barra verde. A gente está aí praticamente há um ano sem barras verdes. A última barra verde, ou seja, o último dia que teve mais de 3% de movimentação foi em dezembro de 2023. Então estamos quase completando um ano sem movimentação. E aqui eu tenho duas médias, né? Eu tenho uma média aqui em cima, que é uma média de geral ampla, com muitos dias, mais de 2.000 dias, exatamente aqui 2.500 dias, que traz uma média de 1,96%. Ou seja, se pegar todo o período que tem aqui de dados, a média de movimentação do mercado é de 1,96. Só que hoje a nossa média está em 1,2. Nossa média dos últimos 20 dias de amplitude está em 1,2. E aí eu quero trazer vocês para este outro indicador aqui, que traz uma visão mais fácil, no meu ponto de vista, dessa queda de amplitude que a gente teve recentemente. Aqui eu tenho as médias, a média de 250 períodos, que seria a média de um ano, e uma média de 20 de períodos, que seria a média de um mês, tá? Vocês conseguem observar que essa média mais lenta na mudança aqui, obviamente, é a média de 250 períodos. E a média mais rápida é a média de 20 períodos. Então, observa essa queda que acontece aqui, ó. E não para de cair, né? E veja estes movimentos e ciclos aqui, às vezes aumenta um pouquinho a amplitude, reduz, aumenta, reduz, e cada vez vai fazendo fundos menores na amplitude. Estamos vivendo um momento único na nossa bolsa. Nunca o mercado teve uma amplitude tão pequena. Nota que em todo o histórico nunca houve uma amplitude tão baixa e nem recorrência tão contínua na média de 20 períodos de uma baixa amplitude. Bom, e qual é a consequência disso para nós que operamos? Seja por operações automatizadas, seja quem opera na mão. Para nós muda muito. Por quê? Dependendo da maneira que a gente opera, isso vai afetar completamente as nossas estratégias. Por quê? Se eu tenho uma estratégia com alvo fixo, aqui já gerou um problema. Digamos aqui, tempos atrás eu tinha uma estratégia com alvo fixo de 510 pontos. Bom, o mercado aqui em 2021 estava na casa de 100 mil pontos. Né? Basicamente que está hoje, chegou a 120 e poucos mil, 130 mil. 500 pontos hoje correspondem a um percentual parecido com o que correspondia lá em 2021, 2022. Só que o mercado lá se movimentava muito mais. Se movimentava cerca de 2%. Então isso movimentava 2.400, 2.200, 2.000 pontos por dia. A nossa bolsa hoje se movimenta 1.400, 1.200, 1.000 pontos por dia. Muito menos. Ou seja, eu consegui capturar 500 pontos no mercado que se movimenta 2.000, 2.500 pontos, eu estou tentando pegar um quarto a um quinto do movimento total do diário. Agora, quando eu estou tentando capturar 500 pontos de uma bolsa que se movimenta entre 1.000 a 1.500 pontos, eu estou tentando capturar 50 a 33% desse movimento. É muita coisa, torna muito mais difícil. Então, para quem opera com alvos fixos, a gente já tem uma dificuldade imensa aí nessa mudança. Para quem opera levando em consideração a volatilidade atual do mercado, que é o meu caso, isso faz com que aconteçam duas coisas. O teu gráfico intradiário não reduz tanto a amplitude quanto o diário. Ou seja, existe uma redução nos candles intradiários, nos candles de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Existe uma redução, mas ela é proporcionalmente menor do que a redução do diário. Isso atrapalha as operações pelo mesmo motivo do exemplo anterior, tá? Mas ele minimiza bastante. E qual é o impacto disso de fato? A gente consegue manter basicamente a mesma taxa de acerto, basicamente o mesmo payoff. Porém, quando a gente realizava uma operação antes que fazia, vamos supor aqui uma estratégia com alvo de 3 para 1, pegar o exemplo aqui do Odger, tá? O Odger ele tem alvo de 3 para 1 em média, tá? Antigamente, se os candles eram de 400 a 500 pontos no gráfico de 15 minutos, ele fazia uma operação para pegar 1.200 a 1.500 pontos. Hoje, ele faz uma operação para pegar 700, 900, ou seja, o ganho é menor.
Se o meu ganho é menor, o meu resultado no final do mês é menor e a minha rentabilidade também. Existe um segundo ponto negativo na baixa amplitude dos mercados. Quando tem menos amplitude, tem menos espaço para que exista volatilidade. Se tem menos amplitude e menos volatilidade, existe menos recorrência do gatilho, do setup. Existem menos operações, a gente faz menos trades. Se a gente faz menos trades de uma estratégia que é de fato vencedora, a gente também ganha menos. Então a redução de amplitude, que causa também uma redução de volatilidade, faz com que nossos ganhos sejam menores em cada operação e que a gente realize menos operações. Estes são os dois pontos negativos. Qual é o ponto positivo? Bom, ponto positivo é que para a gente chegar a um drawdown leva mais tempo. Por quê? Se meus ganhos são menores, meus prejuízos que são em consideração a volatilidade do mercado também são menores. Se eu tenho menos operações, eu também tenho menos operações perdedoras. Então, o meu drawdown ele demora mais para acontecer e normalmente é menor do que em outros momentos de mercado. Bom, sabendo disso, o que a gente pode fazer para aproveitar este momento de mercado? Bom, podemos trabalhar em estratégias que se favoreçam deste tipo de mercado, sabendo que a gente nunca vai saber quando o mercado vai mudar. Portanto, essa estratégia tem que performar também bem em mercados com maior amplitude e com maior volatilidade. E aqui vem uma dica que vai servir muito para quem tem um pouquinho mais de experiência. Em momentos assim, a gente pode até abusar um pouquinho da nossa margem, arriscar um pouquinho, ser um pouquinho mais ousado, operar com uma margem mais justa. Por quê? Visto que o mercado entrega menor drawdown, em média, dá para a gente ter um conforto maior na nossa margem de operação. Porém, faça um teste, confirme se a sua estratégia também, né, está passando por isso, porque existem diversos tipos de estratégias e vão ter estratégias que neste tipo de mercado até podem entregar um drawdown maior. Portanto, confira se a tua estratégia nestes últimos 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, também está com um drawdown menor. Faça esse teste e confira. Se de fato for, aí tu pode ousar um pouquinho na redução de margem para alavancar, mas faça isso sabendo dos riscos, é sempre importante. Lembrando que eu sempre recomendo a margem recomendada pelo menos 2 vezes o teu maior drawdown. Então veja o teu maior drawdown, bota 2 vezes, e se neste momento tu quiser alavancar um pouquinho mais para fazer um aumento de mão, um aumento de lote, já está confortável ali com o tamanho dos stops hoje em dia, quiser aumentar mais alguns contratos ali, você pode aproveitar deste momento para isso. Lembrando também que nós nunca sabemos quando o mercado vai de fato mudar e passar a ter maiores amplitudes e maior volatilidade. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, dessa dica que eu te dei. E não te esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!